Olá pessoal, meu nome é Isabela e hoje eu vim aqui para propor uma reflexão para vocês que será embasada a partir de algumas obras que eu já li e gostei muito. O tema de hoje envolve a questão do porquê nós lemos. Será que a leitura, no contexto da sociedade em que nós estamos, representa um gesto de preenchimento, emancipação, desconstrução, autoconhecimento, ou permanece servindo a uma proposta de status, comparação, consumismo. Para começar, eu gostaria de trazer o exemplo do nosso querido, de forma irônica e honrando Machado de Assis, Brás Cubas, em que nesse livro, sendo um narrador em primeira pessoa, um narrador póstumo, inclusive, ele confessa que gostaria de desenvolver um emplasto para curar a melancolia do mundo. Mas a confissão dele acontece no tom de, já que ele não deve mais satisfações à sociedade, porque ele é um burguês morto, então ele não tem que corresponder a nenhuma aprovação social, a nenhum tipo de aparência, ele diz que esse projeto científico na vida dele teria um cunho meramente voltado para a fama. O que ele gostaria de ver é o rosto dele estampado nos jornais e não para a filantropia. Ele não está nem aí para o ser humano. Eu trago para vocês esse exemplo para a gente puxar uma provocação de que será que nós nos interessamos pelo conhecimento, por aquilo que é uma novidade nos nossos pensamentos, porque é meramente útil e voltado para um prestígio em sociedade, ou porque de fato, em algum lugar do nosso hábito, a gente preserva a paixão pela curiosidade? Aprender porque o aprendizado é em si mesmo encantador. Para que a gente aprofunde mais dessa ideia, eu trouxe uma outra edição minha do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu adquiri recentemente essa aqui da Nanofágica, porque a que eu já li e reli algumas vezes é uma edição que justamente já está caindo aos pedaços. É o tipo de livrinho que você abre e ele já fica parado sozinho, as páginas estão bem amarelas. É um livro que contém muito do meu tempo nele, porque eu já fiz algumas leituras dessa obra nessa edição e eu tenho muito orgulho de ter durado nela. O ato da leitura é uma forma de resistência a esse mundo que é tão pautado em estímulos imediatos. A gente vai supostamente se preenchendo daquilo que traz alegrias instantâneas. E por conta desse movimento, muitas pessoas afirmam ter dificuldade para ler, porque um livro, diferente desse processo, dessa postura mais imediatista, vai exigir de nós concentração, que nada mais é do que a responsabilidade de permanecer. O tempo da linha, ele é inegociável. Quando a gente está lendo um livrinho, a gente precisa se arriscar ao desconhecido das palavras que a gente não sabe, dos personagens que nem sempre teremos simpatia, das histórias que vão demorar para que elas se revelem. Gente, é importante a gente pensar aqui juntos. Ler não é uma proposta utilitarista. Ler um livro significa, ao contrário, sentir. E essa experiência é, em si mesma, na sua proposta mais genuína, um ato revolucionário da nossa humanidade. Em todos os outros campos da nossa vida, a gente está por algum objetivo delimitado. Nós somos convocados cotidianamente a corresponder com resultados, com cifrões, com metas, com planos de carreira. No ato do livro, nós estamos por um movimento que acontece sorrateiramente, porque além de tudo é silencioso por dentro. Quem enxerga um leitor não consegue ver tudo que está sendo bagunçado
dentro da gente pelo simples ato de se debruçar em uma página. Não tem como você colocar o que está acontecendo dentro de você num potinho e rotular para oferecer para os resultados do nosso tempo. O que está acontecendo é do campo do abstrato, e isso é uma camada muito livre, para além de todos esses cerceamentos que todos os dias a gente é submetido de forma direta ou indireta. Por isso eu sou tão apaixonada pelo hábito da leitura, porque eu tenho a impressão que a leitura não me deixa negociar a mim mesma. Para a gente contextualizar melhor a nossa conversa, eu trouxe uma outra leitura que eu concluí recentemente, chamada A Utilidade do Inútil. Gente, esse livro é super interessante. Tem várias citações aqui que são muito legais de outras obras que o autor utiliza para reforçar o seu raciocínio. E o que eu gostaria de extrair de pontos principais para a nossa reflexão de hoje é que o autor vai dizer que na nossa sociedade dificilmente a gente consegue se interessar por algo sem que haja um objetivo útil por trás. A crítica que ele faz em relação a esse comportamento é que nós estamos transferindo essa repetição para a forma como nós interagimos com o conhecimento. Só interessa uma leitura, só interessa aprender algo se aquilo me reverter, por exemplo, interesses financeiros, comerciais, estéticos de alguma maneira. Aqui o autor vai dizer que isso é muito prejudicial para repensarmos as nossas práticas sociais, porque se nós só nos relacionamos a partir de expectativas utilitaristas, nós não temos nenhum espaço de proteção em que o debate, o diálogo, o pensamento aconteçam linkados com a justiça. Porque sempre há o filtro da utilidade que então coloca a identidade individualista em destaque. Se eu não consigo me envolver com nada que esteja associado diretamente aos meus interesses práticos, como é que eu vou olhar com sensibilidade para o outro? O autor defende a literatura, portanto, como uma experiência de se conectar com os nossos sentimentos mais humanizados, defender a nossa sensibilidade como forma de conexão com a gente e com as pessoas que estão ao nosso redor. Olha que potência que cabe num simples gesto de leitura. E talvez tantas pessoas estejam afastadas dessa promessa, dessa intenção, porque estão já muito modeladas a enxergarem os objetos como um retorno produtivo e não como um convite a se sensibilizar, a se conectar com coisas que são essenciais, não num sentido inato, mas num sentido de fazer com que a nossa pele permaneça arrepiada, com que os nossos olhos continuem emocionados, esse essencial que nos define como seres humanos e não só como engrenagens de um sistema que nos quer a todo tempo trazendo estatísticas do nosso progresso. Ler reivindica um tempo que não encaixa com essa produtividade na qual tempo é dinheiro. Se eu me demorar em 10 páginas 50 minutos, isso é uma afronta, porque eu estou rebaixando as estatísticas que acumulam o meu prestígio. E a mensagem que eu recebo como resposta é a falta de status. Eu tenho que explicar para as pessoas como é que elas chegam em resultados astronômicos. Aí sim, com essas fórmulas que nos robotizam, que nos mecanizam em grande parte, eu consigo ser vista, eu consigo ser vendável. Outro ponto muito interessante que aparece nesse livro é quando o autor vai embasar todo um raciocínio
para dizer que em sistemas totalitários é muito comum o primeiro ato de perseguição ser contra livros, professores, bibliotecas, porque são esses contatos que justamente preservam a humanidade nesse aspecto da sensibilidade. Um regime totalitarista, ele higieniza essa sensibilidade para que nós fiquemos esvaziados e com isso a gente canalize todo o sentimento que é potente dentro de nós para o regime político. E aí nós ficamos fanáticos. Eu não escoo meus sentimentos para lugar nenhum. A arte está muito nesse lugar de acolher os nossos turbilhões. O grande problema, e a gente já vê isso dentro das escolas, é que o ato de estudar por interesse, por curiosidade, sem finalidades práticas, óbvias, produtivas no nosso mundo, faz com que as pessoas se afastem de um diálogo sobre direitos humanos, porque eu não consigo pensar no outro, eu só me priorizo. E aí eu não estabeleço essas conexões sociais que são tão fundamentais para a gente viver com um mínimo ali de organização a respeito do espaço de cada um. Na escola, eu ouço muito meus alunos dizendo: ai, porque isso aqui a gente não vai utilizar para nada? Para que eu estou aprendendo isso? Eu não vou usar na minha profissão, é uma perda de tempo. O que a gente não para pensar muitas vezes, e que eu como aluna também não tinha essa percepção, é algo que eu passei a refletir recentemente, é que aprender biologia, história, química, em camadas que sim, nós em grande parte não vamos aplicar nas nossas especializações, é um convite a desenvolver o nosso amadurecimento frente ao conhecimento. Você estuda de maneira desinteressada na lógica da produção. Você aprende a repetir, a se responsabilizar, a compreender as etapas de um pensamento. Poxa, quando eu estudava botânica, eu estava ali simplesmente para entender a angiosperma. Eu uso isso hoje? Não. Mas que baita oportunidade aprender pelo ato de conhecer algo. Uma vez eu ouvi aqui no YouTube uma pessoa que produz conteúdo dizendo que é um absurdo que nas escolas os alunos tenham que ler Machado de Assis e não livros que os ensinem sobre finanças e tudo mais. Eu entendo essa demanda atual de que a escola precisa se atualizar em alguns sentidos e eu sou muito aberta a essa conversa, de sempre repensar os nossos currículos e olhar para aquilo que está em comunhão entre professor, aluno, ambiente escolar. Mas eu acho muito problemático quando a gente olha para as obras literárias esperando que elas nos ensinem a abrir uma conta, a levantar uma parede, a manusear uma furadeira ou qualquer outra dessas ações mais óbvias dentro da sua finalidade. Porque a gente retira esse espacinho tão pequeno e tão delicado que uma obra literária é capaz de nos proporcionar, que nós conversamos no começo do vídeo, que é a experiência de você desfrutar da emoção. E se lembrar de que nem tudo na nossa vida é quantificável. São movimentos que a gente não vai conseguir colocar numa balança, porque a gente não consegue tocar. Mas esses movimentos é que fazem com que o nosso olhar esteja mais presente, que a nossa escuta seja mais cuidadosa, que a nossa fala esteja mais alinhada com as nossas intenções. Esses gestos não são importantes? Tem um autor que é citado aqui nesse livro e que ele traz um exemplo dizendo: a beleza não deveria precisar de uma justificativa. A beleza no sentido sensível, de você olhar algo e achar que aquilo é bonito porque você simplesmente achou bonito. E ele vai mencionar: ninguém trocaria um campo de tulipas por um campo de repolho simplesmente porque você come repolho. A gente sente uma necessidade de enxergar as flores.
essa necessidade não precisa ser justificada, ela existe pelo desejo de que ela exista. Para exemplificar então a nossa conversa, eu trouxe um livrinho que, assim, se vocês tiverem oportunidade, leiam. Tenho certeza absoluta que esse livro vai encher vocês de sentimentos bons e se chama O Gato que Amava Livros. Esse livro vai tematizar o que nós estamos conversando. É um rapaz que entra numa livraria e a cada vez que ele entra nessa livraria, ele vai fazer uma viagem para um labirinto. No primeiro labirinto, ele chega num lugar em que as pessoas leem muito rápido, muito rápido, e ele questiona por que que as pessoas têm essa velocidade tão grande. E o que ele tem como resposta é que quem é mais respeitado? Aquele que lê rápido, que acumula livros, ou aquele que lê devagar? Por isso, a forma de poder identificada nesse ambiente é a velocidade. E desse diálogo surgem coisas interessantíssimas. Inclusive, eu separei aqui para vocês uma citação que diz, né? Quem a sociedade valoriza mais? O homem que lê o mesmo livro 10 vezes ou que lê 10 livros diferentes? Gente, eu amo ler muitos livros, eu amo a experiência de conhecer novos autores, de poder revirar a minha estante de formas diferentes. O ponto de crítica não é esse, que a gente curta muito a experiência literária, que a gente goste mesmo de ler muitos livros. Mas o que a gente tem sempre que colocar o pé no chão é: nós estamos lendo nessa velocidade para atender a alguma expectativa de cobrança, alguma comparação, ou porque nós temos essa curiosidade que desenvolveu um hábito que já está encaixadinho e por isso nós temos essa velocidade. Eu vejo, às vezes, meus alunos me perguntam: Nossa, Isa, como você consegue ler tanto? Eu simplesmente leio todos os dias, 1 hora por dia. Isso fez com que eu criasse uma rotina de leitura que me possibilite terminar mais livros do que a média de pessoas. Mas eu não sinto que isso aconteça dentro de mim como se eu estivesse respondendo a alguém: Olha, estou conseguindo, viu? Me valorize porque eu leio bastante. Tem livros que eu fico meses e uma das coisas que eu mais faço todos os anos é reler livros. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho, qual é o lugar da leitura? Porque principalmente no nosso país, a leitura sempre na história da literatura esteve associada a status. Quem lê, quem tem livros em casa, são pessoas que merecem mais direitos, porque está associado a uma questão econômica. Já desde todo o processo constitucional envolvendo a alfabetização, a escravidão no nosso país, todas essas influências fizeram com que a gente olhasse para o livro de uma maneira mercadológica. Nós, como leitores, seguimos reproduzindo essa postura ou a gente consegue olhar para a leitura como um gesto, ao contrário, revolucionário, porque questiona esse sistema de reprodução? No segundo labirinto, eu gostei bastante da reflexão, porque o garoto encontra um cara que está recortando livros. E ele fica incomodadíssimo, porque ele vê que o cara vai virando as páginas, recorta e tal, e ele fala assim: Meu, por que você está recortando esses livros? Ele fala: Porque eu vou enriquecer com esse negócio. O que as pessoas querem são coisas óbvias. Então, eu vou recortar esses livros, vou entregar os livros resumidos. Ela só tem que ler as partes que estão aqui e os buracos eu já joguei fora, porque não precisa. E é a mesma noção de quando a gente acelera uma série, quando a gente acelera inclusive a velocidade, não só passando para frente. Ah, essa cena está muito lenta, vou pular. Aquela lentidão é importante para formar a característica, a densidade do sentido daquilo que a gente está assistindo. Então, assim, é muito legal esse livro para pensar realmente no que nós representamos como leitores. E para terminar, eu trouxe aqui esse livrinho que, gente, assim, esse é um livro que eu vou reler a vida toda, porque é um livro inteligentíssimo, fundamental para pensarmos como nós nos organizamos politicamente nos dias de hoje, Vida para Consumo. Nesse livro, o que eu quero extrair só para amarrar nossa conversa é que o Bauman vai dizer que
Nós hoje nos relacionamos da mesma maneira entre seres humanos que a gente aprendeu com os objetos. Então eu vou numa loja, eu compro um objeto, quando aquele objeto deixar de me atender no prazer, na sua utilidade, eu substituo aquele objeto. E se ele tiver algum defeito, eu vou questionar quem me vendeu, porque eu tenho direito, já que envolve dinheiro. As nossas relações humanas foram objetificadas também, de modo que eu me relaciono até a pessoa abastecer o meu prazer. Quando ela não corresponder mais a essa expectativa de utilidade, eu descarto, eu tenho facilidade para substituí-la ou para questioná-la nas relações de trabalho como se fosse tão somente um objeto com defeito. Se nós olharmos para a literatura de forma utilitarista, a gente reforça essa noção de que o sujeito é objeto, porque nós não temos nenhum espaço na nossa rotina para relembrar de forma afetiva o quão importantes são as nossas emoções, a nossa sensibilidade mais despretensiosa. Se eu leio esperando só resultado, eu vou adormecendo tudo aquilo que me singulariza. E aí faz com que eu seja a mesma pessoa do que o meu vizinho, do que o outro vizinho, do que as pessoas que trabalham comigo, porque estamos todos mecanizados na mesma proposta de produtividade. Nenhum sentimento é meu, nenhuma memória me ancora. Eu não tenho o hábito de me resgatar. Eu silenciei as coisas que são únicas para substituí-las por fórmulas que me proporcionam resultados idênticos. Assim, eu concluo o nosso vídeo com um convite de que a gente se demore, de que a gente se emocione, de que a gente dure numa página, que a gente circule, anote, ouça uma música várias vezes, chore sozinho na frente do outro, divida um verso que te apaixonou, mas não deixe que esse formato de sociedade te formate para que a gente seja, no fim da vida, só mais uma estatística que se apagou. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!